o Giro da Semana já começou. Confira alguns destaques. Atacante do Bahia de Feira morre durante treinamento na Arena Cajueiro. Pacientes devem procurar atendimento médico nos primeiros sintomas da dengue. Novidade no transporte público. Tempo de integração aumenta para 2 horas. Setor industrial é um dos que mais geram empregos. Talentos mirins se destacam em Feira de Santana. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Giro da Semana. O atacante do Bahia de Feira, Deon, morreu durante um treinamento na Arena Cajueiro, aqui em Feira de Santana. Ele fazia parte do time desde 2018. O atacante José Aldean, conhecido como Deon, de 36 anos, morreu nesta quarta-feira durante um treino na Arena Cajueiro após sofrer um mal súbito. Ele foi socorrido para um hospital particular da cidade, mas não resistiu. Nas ruas, os feirenses lamentaram a perda. Ficamos tristes. Eu mesmo, quando eu vi essa notícia, fiquei horrorizado, porque é uma pessoa que, trazia alegria ao povo de Feira de Santana, nem só ao povo de Feira, como o futebol, É uma perda, sentida, para os torcedores do Bahia de Feira e o torcedor em geral, não só o torcedor do Bahia de Feira, o torcedor do Fluminense também, como ele atuou pelo Fluminense de Feira também. Então, geralmente foi uma perda sentida. Ele sempre parava ali e cumprimentava a torcida, fazia uma selfie com a torcida. Então a gente fica triste. É um sentimento de luto que a cidade de Feira de Santana está passando pela questão da morte de Deon. Antes de se profissionalizar no Bahia de Feira, Deon passou pelo Atlético Juazeirense, Fluminense de Feira, Serrano, Flamengo de Guanambi e Jacobina. Nas redes sociais, o perfil oficial do Tremendão, onde ele jogou nos últimos 6 anos, disse que Deon foi motivo de orgulho para o time e para a cidade e que sempre será lembrado por todos. A Federação Baiana de Futebol lamentou a morte do atleta. A diretoria desta entidade se solidariza neste momento de dor e tristeza com seus familiares e amigos. A FBF ainda determinou 1 minuto de silêncio antes de todas as partidas que serão realizadas aqui na Bahia neste fim de semana. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, também lamentou a perda do camisa 9. O Fluminense de Feira, time onde Deon atuou em 2009 e 2015, desejou força à família e aos amigos. Na sede do clube, apenas o silêncio. O treino foi substituído por uma reunião. Nem a direção, nem os jogadores quiseram gravar a entrevista. Deon chegou ao Bahia de Feira em 2018. Durante sua passagem pelo time, ele atuou em 123 partidas e fez 39 gols. Deon foi trazido pelo então treinador da época, o Quintino Barbosa, conhecido como Barbosinha. Deon é um filho para mim, um atleta justo, íntegro, um homem honesto. Assim, sem palavras, a gente foi pego de surpresa. E que a gente pode dizer que o futebol baiano, futebol nordestino, perde um grande atleta. O corpo do atacante foi sepultado no município de Itapicuru, no norte da Bahia, onde ele nasceu. O chutaço de longe, ele confiou e finalmente desencanta no Campeonato Baiano. Nossos sentimentos aos amigos e familiares do jogador. Vamos falar de dengue agora. Febre alta, dor nos olhos e manchas vermelhas no corpo. Esses são alguns dos sintomas da doença. Nos primeiros sinais, é importante procurar logo por atendimento médico. A Policlínica do Tomba, aqui em Feira de Santana, atende em média 300 pessoas por dia. Nos últimos meses, o número de pacientes que procuram a unidade com suspeita de dengue cresceu. Desses pacientes, uma média de 30% a 40% são suspeitas de dengue. Aqui nós temos uma vantagem aqui na Policlínica do Tomba, porque nós temos um laboratório próprio. O paciente é acolhido, recepcionado, encaminha para triagem e se faz todo o manejo, que é encaminhado para fazer os exames, depois a medicação de acordo com o solicitado e a hidratação, que é o principal
para suspeita de dengue é a hidratação. Aqui em Feira de Santana, a Vigilância Epidemiológica confirmou 1.017 casos de dengue nos primeiros meses de 2023. Destes, 8 foram classificados como grave e 158 com sinais de alarme. De acordo com a Secretaria de Saúde de Feira de Santana, o Tomba é o bairro com maior número de casos de dengue, cerca de 110 confirmados. O Feira 10 aparece em segundo lugar, com 83. Para combater esse aumento, a Secretaria tem realizado ações de conscientização com profissionais da área e reforçado as visitas dos agentes de endemias, além da passagem do carro fumacê. Mas esta médica alerta: o paciente deve procurar uma unidade de saúde assim que sentir os primeiros sintomas. Febre, náuseas, vômitos, dor retroorbital. Pacientes também chegam com quadro de artralgia, mialgia, né? E alguns pacientes também apresentam petequias, né? Que são aquelas famosas manchinhas vermelhas no corpo. É importante que façam um exame de laboratório. Solicitamos que venham até a unidade para fazer um hemograma. A gente também solicita alguns exames de RT-PCR para dengue e outros exames, né, sorologias, para que a gente possa fazer esse acompanhamento e alguns pacientes é sim necessário fazer internação. Você sabia que o setor industrial é um dos que mais geram empregos aqui em Feira de Santana? No primeiro semestre deste ano, as indústrias da cidade geraram mais de 380 postos de trabalho. Das 9 unidades desta indústria de arames, 2 estão aqui na Bahia, mais precisamente aqui em Feira de Santana. Daqui saem 20 tipos de arames para vários estados brasileiros. A gente tem cerca de 550 empregos diretos e aproximadamente 200 pessoas terceirizadas. Então a gente fala de um número bem expressivo, né, de empregos gerados aqui na região. A empresa, que atua no mercado há quase 50 anos, fica às margens da BR-324, um dos polos industriais aqui da cidade. O setor industrial é um dos que mais geram empregos no município. Vanderlei é um dos funcionários mais antigos e, por causa desta oportunidade, conquistou muitas coisas. Hoje eu programo minhas férias de boa, tenho o meu carro, tenho minha casa própria, tenho uma família com segurança de plano de saúde. Os benefícios são muitos mesmo, que eu agradeço a Deus todo dia. No primeiro semestre deste ano, o setor industrial gerou 382 novos postos de trabalho aqui em Feira de Santana. O número é menor se comparado ao mesmo período do ano passado, mas a expectativa é que agora, no segundo semestre de 2023, vire o jogo e gere mais empregos do que 2022. Até maio deste ano, Poliana estava desempregada. Foi contratada para uma vaga temporária nesta fábrica de doces e, felizmente, foi efetivada. Graças a Deus, eles gostaram. Eu estou aqui até hoje e é um ótimo trabalho. Espero que muitos e muitas tenham essa oportunidade que eu tive, graças a Deus. Este ano, todas as pessoas que foram contratadas para serviços temporários no mês de junho foram efetivadas. Ao todo, foram 30 novos postos de trabalho gerados. A nossa missão é essa, é crescer, fortalecer a indústria, gerar emprego e contribuir para o nosso estado. Com atuação consolidada em todo o Nordeste, a indústria feirense atua com mais de 45 produtos, entre bebidas mistas, energético, paçoca e pé de moleque, que inclusive você já deve ter visto por aí. Produtos doces de amendoim, geladinho, os produtos que a gente produz têm uma demanda altíssima. E os produtos até o início da nossa fábrica vinham todos de São Paulo, do Sudeste. Iniciamos aqui essa produção e começamos a atender esse mercado. Iniciamos na Bahia, em seguida fomos para outros estados do Nordeste e atualmente atendemos todo o Nordeste. Agora vamos falar sobre novidades no transporte público. Os usuários dos terminais dos bairros Cidade Nova e Tomba não terão mais necessidade de passar pelas catracas. Além disso, o tempo de integração aumentou de 1 para 2 horas. Quem utiliza o transporte coletivo de Feira de Santana vai notar novas mudanças. É que a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, determinou a remoção das catracas de 2 terminais e o aumento no tempo de inclusão. Ou seja, o usuário não precisa mais ir a uma estação de transbordo,
A integração será diretamente no ônibus. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira. A mudança é simples. Esta catraca e a máquina de bilhetagem eletrônica deixam de existir. O usuário vai entrar no ônibus pela porta da frente e passar este cartão aqui. E a integração temporal, que antes era de 1 hora, dobrou para 2 horas. Por aqui, nossa equipe ouviu alguns passageiros para saber o que acharam dessa mudança. Porque às vezes a gente tem que vir a pé até o terminal e aí é até melhor para a gente que, se quiser, eu tenho que precisar pegar em outro lugar, é até melhor. Ótimo, né? Para as pessoas assim que paga o transporte, precisa do transporte, né? Então é uma mudança boa. O ônibus, passando o cartão, tá tudo bom. A gente entra, sai, beleza. Quem não tiver o cartão Via Feira pode comprar um cartão avulso, pagando R$ 4,75. Para o secretário de Transportes e Trânsito, a medida vai afetar positivamente a vida dos cidadãos. Chegar no horário, demorar menos tempo, porque ele não tem que ir a outro terminal para fazer essa integração. Ele vai poder fazer a integração em qualquer lugar da cidade. Então, no trajeto que ele habitualmente fazia, ele pode descer no meio do caminho e pegar um ônibus mais interessante para ele. Mas atenção, para ter direito à integração dentro do período de 2 horas, o passageiro deve escolher um destino diferente do primeiro. Nós estamos fazendo uma experiência e, obviamente, que dando certo, como esperamos que vai dar, porque é um facilitador para todos os usuários, nós vamos tirar as catracas de todos os terminais. E essa integração vai ficar muito mais fácil, dando conforto e segurança aos nossos usuários. De acordo com a SMTT, a modificação só deve ser implantada no terminal central depois de 30 dias. Neste mês é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. Aqui na cidade, além do Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste, a Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, possui o primeiro programa de residências indígenas do Brasil. Tuxá, Tapuia, Jiripancó, Botó, Trucá, Guajajara. Esses são os nomes de algumas etnias indígenas presentes no Brasil. As nomenclaturas foram fixadas ao lado de muitas outras na parede do Centro de Memória dos Povos Indígenas do Brasil, Anjucá, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Aqui estão expostos diversos elementos da cultura indígena. Este é o símbolo do abraço apertado que a UFES oferece aos donos da terra em que vivemos. A UFES é a única universidade pública do Brasil que tem uma residência estudantil exclusiva para a pessoa indígena dentro do próprio campus. A casa foi construída em 2010, primeiro por causa do número de estudantes vindos de territórios indígenas e segundo, como forma de respeito a práticas de determinados rituais. Realizar esses rituais para o povo indígena é muito mais confortável ao lado de povos parentes. Na residência, nós conhecemos Cris e Paulo. Ela pertence ao povo Trucá de Cabrobó e ele é da etnia Pancararu de Jatobá, ambos no sertão pernambucano. Os dois moram aqui e estão entre os 61 estudantes indígenas da universidade. Por mais que alguns que de lá da minha terra que já estavam aqui, outros que vieram comigo, mesmo assim essa realidade repentina ainda é meio que um pouco assustadora, né? Cris trouxe um pouquinho do território Trucá para a Feira de Santana. Essas folhas são de liambra, planta usada em rituais que buscam proteção. Eu me senti bastante acolhida. Com o passar do tempo, eu fui me adaptando e aí os meus parentes, os meus amigos de quarto, de casa, fizeram com que a situação fosse mais flexível. A vivência com povos indígenas, com povos quilombolas e a diversidade que a gente traz através da política afirmativa para dentro da universidade é essencial para uma universidade que tenha mais cara de povo da nossa população. Nós já temos o projeto em discussão com os estudantes desta residência para a gente ter um espaço cada vez mais digno, cada vez mais ideal para receber e acolher e estar com esses estudantes. As demandas dos povos indígenas também são as nossas demandas, né? E que a gente precisa ser aliados deles, porque o racismo a gente não combate
somente, não é só quem é vítima do racismo que deve combater o racismo, e sim quem também está vendo o racismo, quem está no entorno. Maria pertence à etnia Tumbalalá. O território fica entre Abaré e Curaçá, no norte da Bahia. A jovem acabou de se formar engenheira agrônoma, curso que escolheu para levar conhecimento ao seu povo. Minha busca de conhecimento era para que eu pudesse retornar para a minha comunidade e poder dar assistência da melhor forma possível. Agora você confere outras notícias que foram destaque aqui na cidade. Teve comemoração ao Dia do Estudante, mutirão de vagas e homenagem ao cantor Tiago Aquino. O cantor feirense Tiago Aquino foi homenageado na Câmara Municipal de Feira de Santana. Ele recebeu a Comenda Maria Quitéria, maior honraria concedida pelo Poder Legislativo. A cerimônia contou com a participação de familiares e amigos do artista. Quem precisou atualizar o currículo contou com a ajuda do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. A instituição participou da ação Maratona de Vagas, que teve como objetivo cadastrar e atualizar os currículos de candidatos para vagas de estágio e aprendizado. Em comemoração ao Dia do Estudante, os alunos da Rede Municipal de Educação tiveram um dia para lá de especial no Parque da Lagoa. Por lá, brincadeira e lanches fizeram a alegria da garotada. E agora vamos para um rápido intervalo, mas na volta você vai conferir que Feira de Santana tem mais de 12 mil pessoas que se consideram quilombolas. Não sai daí que eu volto já já. Olá, eu me chamo Louise Farias e estarei com você toda terça aqui na TV Feira com o programa Pauta Saúde, trazendo muitas informações e entrevistas com diversos especialistas da região, tirando todas as suas dúvidas sobre os principais assuntos relacionados à saúde. Eu conto com a sua audiência. Até lá! Emprego, serviço, estágio, trabalho, trainee, trampo, o nome pode até variar, mas o help que faltava para te colocar no mercado de trabalho você tem no programa Trampos da Feira. Nossa equipe roda a Feira de Santana para descolar as melhores dicas de como elaborar um currículo, o certo e errado na entrevista de emprego, como e onde se especializar, vagas de empregos abertas em feira e muito mais. Eita que agora a carteira assinada vem. Vem ver Trampos da Feira com a gente. Você vai conhecer agora o meu xará Rafael. Ele tem apenas 10 anos e vai lançar um livro que mostra lugares históricos de Feira de Santana. O que para muitos passa despercebido no dia a dia, chamou a atenção do Rafael quando ele tinha apenas 8 anos. A paixão pelos prédios históricos de Feira de Santana despertou no garoto o desejo de desenhar. Temos vários prédios conhecidos aqui na cidade. Qual foi o mais bacana assim, que você achou legal de fazer? Eu gostei da Igreja Senhor dos Passos e da Prefeitura também. Você desenhou esses 2 prédios? Desenhei. Tem mais também, gostei do Casarão Festa da Mota, Pequeno Príncipe, Filarmônica, 25 de Março, Monte Pio, os artistas feirenses. Gostei de todos. O talento do Rafa chamou a atenção de uma editora, que convidou ele para lançar um livro com desenhos de alguns prédios da cidade. O livro será lançado no dia 24 deste mês, no Museu Parque do Saber, às 7 da noite. Além do lançamento, haverá a exposição dos desenhos do Rafa e ele também vai participar de uma noite de autógrafos. Não é isso, Rafa? Está preparado? Estou. Mariana e Nilo não escondem o orgulho que sentem. A gente fica, super emocionada com a produção, com toda a dedicação e principalmente assim com o amor que ele tem pelo que ele faz, Então tudo que ele faz, esse livro, os desenhos, os estudos dele é com muito amor. Então é isso que move, Durante aí mais de um ano que ele vem desenhando e ele concilia, os estudos dele com esses desenhos, desenha até tarde da noite, fim de semana. Então, não é só o talento em si, É, na verdade, muita dedicação que ele tem. Apesar de serem os maiores incentivadores, os pais do Rafa não descuidam dos estudos dele. E nas horas vagas, ele também pratica outras atividades.
vai para a escola à tarde e à noite ele fica livre para desenhar. Ele também pratica piano, então ele tem outras atividades. Ele gosta também de esportes, né? Então ele pratica natação. Mas a gente sempre também tem um cuidado de não sobrecarregar, né? De misturar o trabalho com o lazer, com a brincadeira, para não ficar algo cansativo, né? Outro talento mirim aqui da cidade é a bailarina Beatriz Xavier. Com apenas 13 anos, ela conquistou prêmios importantes e tem se destacado. Tão leves que Beatriz parece flutuar. Os movimentos corporais da bailarina são tão precisos e maduros que nem dá para acreditar que Beatriz tem apenas 13 anos. Mas assim como a consciência corporal, o sonho de ser uma bailarina profissional também amadureceu cedo. Desde pequenininha eu amava dançar. Para mim era a melhor coisa que eu pude fazer. Mas agora, no final do ano passado, eu decidi que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Desde que decidiu que dançar sobre sapatilhas de pontas seria sua profissão, Beatriz se dedica a uma rotina intensa de aulas, o que já lhe rendeu 5 vitórias em competições. Uma delas com este figurino aí. O prêmio, uma bolsa de estudos numa escola de balé nos Estados Unidos. Eu estou muito animada para poder dançar fora do Brasil, que é um sonho. E assim, eu acredito que eu vou aproveitar bastante e usufruir de muitos aprendizados. Quando ela falou para olha, eu quero ser uma bailarina profissional, e a gente alertou de tudo o que ela precisava fazer, não é? De todo o empenho, de tantas horas dedicadas, e ela disse que queria, que era esse o sonho dela. Então a gente abraça junto com ela esse sonho, corre atrás junto, e é por isso que ela está tendo tantas conquistas, por conta dessa dedicação. Para realizar o sonho de estudar o que ama ainda muito novinha, Beatriz conta com o maior investimento de todos, o incentivo da família. Eu como mãe, né, juntamente com minha família, com meu esposo, com os avós, com os tios, a gente tem aquele susto, mas o meu papel ali foi de orientar, né, foi ser como uma mentora nesse processo. Tem outra torcida que também é muito importante, a das amigas que fazem aulas junto com Beatriz. É muito bom ver de perto a evolução dela, porque eu sei o tanto que ela se esforça de dentro dos bastidores, o que ninguém sabe, eu sei. Estou muito ansiosa por ela e o coração fica partido, mas a gente fica muito orgulhoso. É o meu objetivo também, ser dedicada como ela, e ela mostra isso de uma forma muito forte. Então, quando a sua inspiração se inspira junto com você, se dedica junto com você, é algo muito bom. Tudo isso é o saldo positivo comum a quem ama o que faz. E você sabia que Feira de Santana tem mais de 12 mil pessoas que se consideram quilombolas? E foi da comunidade de Candeal 2 que saiu toda a população quilombola da cidade. A equipe da TV Feira esteve por lá e a gente mostra os detalhes agora. José, Ana Clara, Cândido, Valéria, Maria. Rostos, traços e idades diferentes, mas filhos de uma só ancestralidade. Feira de Santana tem 12.190 quilombolas declarados segundo o censo do IBGE de 2022. O número é uma vitória para um povo que vem lutando por reconhecimento desde os anos 1800. E essa história começa aqui, no Candeal 2, onde muitos negros foram escravizados numa fazenda que deu nome ao povoado. Daqui, do Candeal 2, saiu toda a população que hoje forma os 3 territórios quilombolas reconhecidos de Feira de Santana. O dado divulgado recentemente colocou Feira de Santana na 9ª posição das cidades com maior número de quilombolas da Bahia. O território do Candeal 2 é oriundo da Fazenda Candeal, onde foi a primeira senzala que teve, historicamente aqui, conhecida, e formou o primeiro quilombo histórico de Feira de Santana.
que é o Quilombo do Cerrado. E do Quilombo do Cerrado se partiu os negros, que formou a comunidade de Matinha dos Pretos, a comunidade de Lagoa Grande e as demais comunidades que são oriundas do Cerrado, que ainda não têm o reconhecimento. A luta do reconhecimento, o povo já se auto-reconhecia desde a luta da terra em 1960 a 70, a luta da terra aqui do Candeal. Porém, o reconhecimento, a discussão de se auto-reconhecer veio a partir da discussão dos estudantes com a comunidade desde 2013. Em 2017, a nossa comunidade conseguiu, com muita luta, o reconhecimento pela Fundação Palmares. Hoje, o território quilombola do Candeal 2 é o lugar onde velhos costumes, na verdade, nunca envelhecem. Seja o cumprimento de quem vai passando ou a brincadeira que imita um hábito rotineiro de dentro de casa e até mesmo um costume milenar. Maria Joana, Cândido e Tertuliano são irmãos e rotineiramente se reúnem assim para cantar cantigas de roda que aprenderam com os pais. Eu vi a minha mãe cantando, mas já foi aqui em Candeal já. E eu tenho muitas lembranças de tanto minha mãe como meu pai. Eles cantavam com a gente. Aí eu fui gravando na memória, eu fui aprendendo e continuei. Depois de adulta, continuei. E havia até paquera nessa cantação de roda, né? Porque eu pegar a gente, saía assim, pegar na mão de um ao outro. E aí eles buscavam na mão da menina, se a menina gostasse, ela ficasse. Se ela não gostasse, ela ia pro outro canto. Mas aí a gente se dava muito bem nessa cantaria de roda. Essa cultura ninguém de nós quer deixar morrer. Nós queremos sempre levantar muito mais a cultura. Como samba de roda, como bata de feijão, como samba, como roda de verso e aí por diante. É para deixar para os meus netos, bisnetos, tataranetos e por aí se vai, para não esquecer das origens do nosso quilombo. O Candeal 2 foi e é cenário de diversas conquistas. Por trás desta grade fechada está a primeira rádio comunitária implantada num quilombo. Há um ano, o veículo de comunicação oficial do povoado está sem funcionar por falta de transmissor. A rádio comunitária ela vem divulgar as questões sociais, mas também os eventos culturais. Ela vem dando ênfase, né, a todos os eventos culturais do quilombo e também vem trabalhando a questão da conscientização, que a rádio comunitária vem promovendo, né, eventos como eu cito aqui o Abraço Ecológico, a Caminhada em Defesa do Território. Então, são vários aspectos. A rádio comunitária ela trabalha dentro de um quilombo, ela tem um trabalho conjunto com uma associação e com os moradores, onde é uma comunicação própria da comunidade para a comunidade. Não vê a hora aí de voltar a funcionar? Sim, nós estamos funcionando, né, no Instagram, estamos aqui no processo de reformulação, questão do transmissor, e dentro de breve a Rádio Quilombo FM volta a funcionar normalmente, para que volte a dar alegrias, né, ao povo quilombola que tanto espera por esse retorno. A luta da população negra remanescente de quilombo é coletiva e não importa a idade. Com 15 e 19 anos, Ana Clara e Valéria sabem bem a importância da bandeira que carregam. Eu participo da Escola Nacional de Formação de Mulheres Quilombolas da CONAC, que eu pude levar algumas vivências da comunidade até Brasília, no 2º Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas. Nesse território eu consegui ter uma construção de autoestima e de intelecto muito grande também, devido ao meu território. Então eu sou muito grata por morar aqui e por conviver também aqui com mais velhos e tal, que me traz mais experiências. Lado a lado, a busca pelo devido lugar ao sol é diária, para que ao entardecer, o respeito e a igualdade sejam celebrados. O solteiro se casou, a lei que Deus deixou. O Giro da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e uma excelente tarde.